Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 9 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 65. Um corpo com 2,0 kg de massa sofre uma colisão elástica com um corpo em repouso e continua a se mover na mesma direção e sentido com 1/4 da velocidade inicial. Letra A. Qual é a massa do outro corpo? Letra B. Qual é a velocidade do centro de massa dos dois corpos? Se a velocidade inicial do corpo de 2,0 kg era de 4,0 metros por segundo, vamos supor que no instante antes da colisão, que chamaremos de instante A, o bloco 1 de massa 2,0 kg se move horizontalmente para a direita com velocidade v1A e o bloco 2 está em repouso. Depois da colisão, o bloco 1 se move no mesmo sentido, com velocidade v1b, e vamos supor que a velocidade do bloco 2 é v2b, também no mesmo sentido. O momento linear de uma partícula pode ser calculado utilizando a seguinte expressão. O momento P é igual a m vezes v. Como o movimento é unidimensional, os blocos se movem horizontalmente, podemos tratar o momento linear e a velocidade, que são grandezas vetoriais, como se fossem grandezas escalares. O momento linear inicial do sistema, formado pelos blocos, será igual ao momento linear do bloco 1, já que o bloco 2 está em repouso. Então, PA vai ser m1 vezes v1A. O momento linear após a colisão é PB igual a m1 vezes v1b mais m2 vezes v2b. Como o problema diz que a velocidade do bloco é 1/4 de sua velocidade inicial, teremos que o PB vai ser m1 vezes o v1b, que é v1A sobre 4, mais m2 vezes v2b. Como a colisão acontece em um intervalo de tempo muito curto, o impulso causado por forças externas que atuam na direção horizontal, como o atrito, por exemplo, podem ser desprezados. Se considerarmos os instantes imediatamente antes e imediatamente depois da colisão, o momento linear do sistema se conserva e podemos dizer que PB é igual a PA. Então, m1 vezes v1A sobre 4 mais m2 vezes v2b é igual a m1 vezes v1A. Se a gente multiplicar toda a expressão por 4, teremos apenas coeficientes inteiros. Fazendo isso, fica m1 vezes v1A mais 4m2 vezes v2b é igual a 4 vezes m1 vezes v1A. Passando o termo de m1 para a direita, fica 4 vezes m2 vezes v2b é igual a 4 vezes m1 vezes v1A menos m1 vezes v1A. Então, 4m2 vezes v2b vai ser igual. 4 menos 1 aí dá 3m1 vezes v1A. Substituindo pelos valores conhecidos, fica 4 vezes m2 vezes v2b vai ser igual a 3 vezes o m1, que é 2,0, vezes v1A. Então, 4m2 vezes v2b é igual a 6 vezes v1A. A energia cinética de uma partícula depende de sua massa e de sua velocidade de acordo com a seguinte equação. A energia cinética K é igual a 1 sobre 2 vezes m vezes v ao quadrado. A energia cinética inicial do sistema é igual à energia cinética do bloco 1, já que o bloco 2 está em repouso. Então, Ka vai ser 1 sobre 2 vezes m1 vezes v1A elevado ao quadrado. A energia cinética final do sistema é Kb igual a 1 sobre 2 vezes m1 vezes v1b ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes m2 vezes v2b elevado ao quadrado. Como a velocidade final do bloco 1 é 1/4 de sua velocidade inicial, fica Kb é igual a 1 sobre 2 vezes m1, e no lugar do v1b, v1A sobre 4 elevado ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes m2 vezes v2b elevado ao quadrado. Elevando ao quadrado aí vai ficar 1 sobre 2 vezes m1,
vezes V1A ao quadrado sobre 16, mais 1 sobre 2, vezes M2, vezes V2B elevado ao quadrado. Se a gente multiplicar 1 sobre 2 por 1 sobre 16, fica 1 sobre 32 vezes M1 vezes V1A ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes M2 vezes V2B elevado ao quadrado. Como a colisão é elástica, a energia cinética do sistema será a mesma antes e depois da colisão. Então, o KB tem que ser igual a KA. Então, 1 sobre 32 vezes M1 vezes V1A ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes M2 vezes 2B elevado ao quadrado, é igual a 1 sobre 2 vezes M1 vezes V1A elevado ao quadrado. Se a gente multiplicar toda a expressão por 32, todos os coeficientes se tornarão inteiros, né? Fazendo isso, fica M1 vezes V1A ao quadrado, mais 16 vezes M2 vezes V2B elevado ao quadrado, é igual a 16 vezes M1 vezes V1A elevado ao quadrado. Passando o termo de M1 para a direita, 16 vezes M2 vezes V2B elevado ao quadrado é igual a 16 vezes M1 vezes V1A ao quadrado menos M1 vezes V1A ao quadrado. Então dá 16 M2 vezes V2B ao quadrado é igual a 15 vezes M1 vezes V1A elevado ao quadrado. Substituindo pela medida conhecida, 16 vezes M2 vezes V2B ao quadrado vai ser igual a 15 vezes 2,0, que é o valor de M1, vezes V1A elevado ao quadrado. Então a expressão se torna 16 vezes M2 vezes V2B ao quadrado é igual a 30 vezes V1A elevado ao quadrado. Temos agora um sistema com duas equações. Se elevarmos ao quadrado os termos da primeira equação, teremos 16m2 ao quadrado vezes V2B elevado ao quadrado é igual a 36 vezes V1A ao quadrado, e a outra equação permanece como está. Dividindo a primeira equação pela segunda, fica 16m2 ao quadrado vezes V2B ao quadrado, dividido por 16 vezes M2 vezes V2B ao quadrado, é igual a 36 vezes V1A ao quadrado sobre 30 vezes V1A ao quadrado. Aí a gente pode simplificar o 16, simplificar o M2 do denominador com um dos que está no numerador, simplificar o V2B ao quadrado, simplificar o V1A ao quadrado. Na expressão da esquerda, sobra só o M2. E na direita nós temos 36 dividido por 30. Então, o M2 vai ser 1,2 kg. O resultado foi escrito com dois algarismos significativos, que é a precisão da medida original, né? A medida da massa M1. A velocidade do centro de massa de um sistema de partículas é calculada utilizando a seguinte expressão. VCM é igual a 1 sobre m vezes o somatório igual a uma Tn de MI vezes VI. Nessa equação, o m aí é a massa total do sistema e o somatório é igual ao momento linear do sistema. Como ambos não se alteram antes e depois da colisão, podemos calcular a velocidade do centro de massa com os dados antes e depois da colisão. Neste caso, temos os dados antes da colisão. Então, o VCM vai ser M1 vezes V1A, né, o momento linear inicial, dividido por M1 mais M2, a soma das massas. Então, dá 2,0 vezes 4,0, dividido por 2,0 mais 1,2, que já calculamos. Efetuando esses cálculos aí, dá 2,5 metros por segundo. Então, o resultado já foi escrito com dois algarismos significativos.